Não existe unção sem propósito, e não existe propósito que Deus não nos dê unção capacitadora para cumprirmos a sua vontade. Oi, pessoal, eu sou Yasmin e esse é o podcast de Pai para Filho. Pessoal, hoje, se você já viu no título, se você não parou para prestar atenção, o título é O Percurso de um Órfão a Realitas. E nós iremos falar um pouco da história bíblica dessa mulher chamada Radassa, que se tornou Esté. Radassa, que era órfã de pai e mãe e foi criada pelo tio e se tornou a rainha Esté. Vamos lá, abre a sua Bíblia em Esté, capítulo 2, a partir do versículo 7. Ele, Mardoqueu, criara a Radassa, que é Esté, filha de seu tio, a qual não tinha pai nem mãe. Ao longo desse podcast, eu já falei um pouco sobre como que a vida com Jesus Cristo é um processo, é um percurso, é uma caminhada, e não somente levantar uma mão e falar que o aceita como Senhor e Salvador. Não é somente ser batizado nas águas. É uma trajetória que leva a vida toda. E nós iremos escutar um pouquinho hoje sobre a história da Esté, que era Radassa. Radassa, que é Esté, que fala sobre como que Deus trabalha através de tirar uma pessoa da orfandade para um lugar de autoridade, uma posição de rainha, um lugar de realeza. Radassa não era órfã somente dos seus pais, como também da sua nação. A realidade era que a futura rainha não vivia na sua nação, ela é judia, e naquela época a nação de Israel estava sofrendo perseguição, opressão, e ela era uma das exiladas. O que nos chama a atenção é como Radassa, a futura rainha Esté, saiu do anonimato e foi coroada rainha. A resposta é clara na palavra, através de processo. Como você vai lendo a história, vai percebendo que através do mandato do rei e a sua lei, foram ajuntadas muitas moças na cidade de Suzã, sob vistas de um homem chamado Hegai. Você vai ver isso em Esté, capítulo 2, no versículo 8 ao 9. Está escrito assim: E se divulgando, pois, o mandato do rei em sua lei, ao serem ajuntadas muitas moças sob as vistas de Hegai. Levaram também Esté à casa do rei, sob os cuidados de Hegai, guarda das mulheres. A moça lhe pareceu formosa e alcançou favor perante ele, pelo que se apressou em dar-lhe os ungüentos e os devidos alimentos, como também 7 jovens escolhidas da casa do rei, e a fez passar com as suas jovens para os melhores aposentos da casa das mulheres. Em chegando o prazo de cada moça vir ao rei Assuero, depois de ser tratada segundo as prescrições para as mulheres, por 12 meses, porque assim se cumpriam os dias em seu embelezamento, 6 meses com óleo de mirra e 6 meses com especiarias, e com os perfumes e ungüentos, em um uso entre as mulheres. Então é que vinha jovem ao rei, a ela se dava o que se desejava-se, para levar consigo da casa das mulheres para a casa do rei. Nós lemos Esté 2, do versículo 8 ao 9 e do 12 ao 13. Então, o que mais me chama a atenção é que por 12 meses, que foi o tempo de tratamento e processo que a futura rainha Esté, no caso a Radassa, estava tendo dentro do palácio com as outras mulheres, ok? Foi por 12 meses, Radassa foi criticada, a Radassa foi educada e transformada para ter a postura de uma verdadeira rainha, seja no falar, no vestir, na aparência, educação e conhecimento. Todo nosso processo de sermos mais parecidos com o Pai e darmos passos constantes em nosso relacionamento com Ele nos leva em posições de autoridade, tanto espiritual como no mundo físico. Podemos concluir, então, que por sermos filhos, recebemos a autoridade do Pai, como embaixadores do reino dos céus nesta terra. Essa garota,
ela cresceu sendo órfã, ela foi cuidada pelo tio, ela não tinha figura, a Bíblia não fala sobre uma figura feminina na vida dela, não fala se o Mardoqueu era casado, é provável que não tenha sido. Não fala sobre a Radassa ter tido conhecimento, não fala sobre a educação dela, e por 12 meses ela passou não somente por um processo de embelezamento, mas um processo dela se tornar uma verdadeira rainha. E para se tornar uma pessoa com autoridade e posicionamento, você é confrontado constantemente. Meses, um ano inteiro, a Radassa, ela aceitou a viver esse processo. Quais são os processos que o Senhor está colocando em sua vida? É para tratar o quê? É para tratar o seu temperamento? É para tratar a sua personalidade? É para tratar a sua mentalidade de escassez? Ou talvez a sua mentalidade de não pensar no dia de amanhã? O que o Senhor está tratando você? Não fuja dos processos pensando que eles são ruins. Não fuja do processo do Senhor estar te peneirando, sabe? Não fuja dos processos com medo de não aguentar, porque o Senhor sabe a medida que cada um aguenta. O Senhor sabe até onde nós conseguimos ir. E quando nós não conseguimos, o Senhor nos dá graça para ir além. É no momento de sermos esticados. E é muito legal e muito interessante quando fala que logo quando a Radassa chegou no palácio, o cuidador, o Hegai, ela alcançou favor perante ele. Sabe, o Senhor traz favor diante das pessoas para nós. O Senhor derrama a graça dele através de outras pessoas para nos abençoar. E é muito bom, é muito... Não sei nem a palavra certa. É muito lindo de ver a graça do Senhor sendo manifesta através da vida de outras pessoas em nossa direção. E é muito maravilhoso perceber a graça do Senhor sendo manifesta em nossas vidas em direção a outras pessoas. Isso é viver a boa, perfeita e agradável vontade do Pai. Isso é você saber que você está no lugar certo, na hora certa e com as pessoas certas, não por causa das suas decisões especificamente, mas por causa que você decidiu confiar nesse Deus eterno. Esse Deus que é sábio, esse Deus que sabe o passado, o presente e o futuro. O propósito da Radassa ser escolhida, transformada e capacitada para se tornar a rainha Esther era para a libertação do seu povo. Então, da mesma forma que por 1 ano, 12 meses, Radassa foi criticada, educada e transformada para ela ser uma rainha, uma verdadeira rainha, e houve graça do Senhor diante o rei Assuero a escolhê-la, o Senhor não fez isso tudo para simplesmente a rainha Esther, a Radassa, se tornar a rainha Esther. O Senhor não colocou a Radassa no palácio porque ela era boazinha ou muito bonita. O Senhor não colocou ela no palácio porque ele a ama demais, amava ela demais. O Senhor nos ama, o Senhor tem bons planos para nós, mas os planos do Senhor não são egoístas. Coisas boas nos acontecem, e aconteceu a Radassa se tornando rainha Esther com um propósito. E os propósitos do Senhor vai além de uma boa vida para nós. Vai além de uma qualidade de vida para os seus filhos. Vai muito além do que nós pensamos do que é sucesso na mentalidade do mundo. A rainha Esther, a Radassa, se torna rainha Esther por um propósito, a libertação do povo judeu. Então vamos lá, vamos ler agora do versículo, Esther capítulo 4, versículo 13 e 14. Então lhes disse Mordecai que respondesse a Esther: não imagines que, por estardes na casa do rei, só tu escaparás entre todos os judeus. Porque se de todo te calares agora, de outra parte se levantará para os judeus socorro e livramento. Mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para conjuntura como esta que foste elevada a rainha. Capítulo 7, versículo 3 e 6. Então respondeu a rainha Esther e disse: se perante ti, ó rei, achei favor, e se bem parece ao rei,
Desce-me por minha petição a minha vida, e pelo meu desejo a vida do meu povo, porque fomos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruírem, matarem e aniquilarem de vez. Se ainda como servos e como servas nos tivesse vendido, calar-me-ia, porque o inimigo não merece que eu moleste o rei. Então falou o rei Assuero e disse a rainha Esté: quem é esse e de onde está esse cujo coração o instigou a fazer assim? Respondeu Esté: o adversário e inimigo é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. Isso é muito forte e isso vai além de nossa própria vida. A rainha Esté, o Senhor fez ela passar por todo aquele processo. A Radassa passou por todo aquele processo durante 12 meses para se tornar rainha. Mas ela se tornar rainha, ela não era o ponto final do processo e do propósito, mesmo que tenha sido muito difícil. O processo que você está passando agora, o processo que eu estou passando agora, e se a gente formos aprovados em nome de Jesus, nós seremos, vai nos levar a um lugar que o Senhor deseja. Pode ser um lugar de visibilidade ou talvez um lugar que não tenha tanta visibilidade, mas com certeza é um lugar importante, por isso que o Senhor está nos preparando para estar naquele lugar, nessa posição, com tamanha autoridade, seja espiritual, seja no mundo natural, enfim, só Deus sabe. Mas chegar nesse lugar não é a nossa linha final. Não é a nossa linha de chegada, é a nossa linha de partida. A partir daquele momento, é muito legal que Mardoqueu fala pra a rainha Esté, perguntando: e quem sabe se para a conjuntura como esta que foste elevada a rainha? Quem sabe essa promoção que o Senhor vai te dar, né? Porque o Senhor quer te usar através do seu emprego, você nem parou pra pensar. Quem sabe que, sei lá, não sei o que o Senhor tá fazendo na sua vida, mas eu sei o que o Senhor tem feito na minha vida, e eu sei que toda a bênção que o Senhor tem posto em minhas mãos não é por causa que eu sou boazinha ou, nossa, uma anjinha, não. É por causa que o Senhor quer levantar rainhas, Estés, Ele quer levantar Mardoqueus, que entende que chegar naquela posição não é a linha de chegada, mas é o ponto de partida de manifestar o reino da graça do Senhor e libertar o seu povo. E a rainha Esté, com muita sabedoria, você vai perceber que Mardoqueu faz essa exortação, relembra Esté o porquê que ela está, o propósito dela estar como rainha dentro do palácio, em Esté capítulo 4. O que ocorre é que eu dei um salto. Eu já fui para a parte que ela está conversando com o rei no capítulo 7. Do capítulo 5 e 6, você vai ver na história de Esté que ela pede para Mardoqueu avisar o povo: jejuem, se preparem. E ela jejuou e se preparou espiritualmente, emocionalmente, buscando sabedoria ao Santo Espírito como agir. Ela não saiu correndo buscando o favor do rei. Ela correu para os braços do Senhor buscando direcionamento e sabedoria do alto para saber o que fazer naquele instante. E ao ler a história, você vai perceber que ela não grita, ela não utiliza e fala ao rei: porque eu sou a sua mulher, por eu ser a rainha, eu preciso que você faça isso, isso, isso. Ela não utilizou de sua beleza, ela não utilizou de sua capacidade ou do seu relacionamento com o rei. O que ela utilizou foi a graça do Senhor, a estratégia que vem do alto. Ela simplesmente passou na frente do rei com toda a graça dos céus e com todo o direcionamento do Santo Espírito. E ela, através disso, atraiu o favor do rei. Então, quantas vezes você está tentando buscar soluções através da sua capacidade, através do seu carisma, através da sua inteligência? Eu não sei quais atributos o Senhor te deu. Não sei quais talentos o Senhor te deu. A rainha Esté era linda, mas não foi por causa da beleza dela que o coração do rei se abriu àquele pedido. E quando ela atraiu a atenção dele, ela não falou exatamente do problema logo de cara. Ela ofereceu um banquete. Se você ler a história, lá no início, antes da rainha Esté ser a rainha Vasti, ela tinha negado o pedido do rei,
O rei tinha convocado ela para estar junto com ele, junto com seus amigos e convidados em muitos dias de festa, e ela falou que não queria estar presente. E a rainha Esté faz exatamente o que a ex-rainha tinha feito, que é oferecer um banquete, oferecer um jantar especial ao rei. Sabe, quais são os erros cometidos no passado? Você sabe quais são eles? Quais foram os erros cometidos não só por você, mas por outras pessoas que já estiveram na sua posição, que já estiveram nesse lugar? Você, através do Santo Espírito, pode aprender com sabedoria do alto, aprender com os erros dos outros, aprender com os seus erros e saber o que fazer. Quando a rainha Esté atraiu os olhos e a atenção do rei, ela não já foi falando da questão do povo judeu e sobre Amã. Ela ofereceu um banquete. E no banquete, ela falou e abriu, o seu coração do mal que estava ocorrendo ao seu povo e a ela mesma. Então, busque direcionamento do Senhor. Não utilize os seus talentos, mesmo que o Senhor tenha dado os seus talentos para utilizar, não use eles só para usar. Use de forma que o Senhor deseja, da forma que agrada ao Senhor, da forma que se tornará testemunho para as nações e lembrado gerações após gerações dos grandes feitos que o Senhor fez, sabe? Essa história sobre o livramento do povo judeu através da rainha Esté e do seu primo Mardoqueu é comemorada de geração a geração através da festa Purim. Você vai encontrar essa festa lá nos últimos versículos do livro de Esté. E é tão interessante porque essa história é relembrada e contada para as crianças e para todos. E é muito legal que quando você vai estudar um pouco sobre a história da festa Purim, as crianças e as moças mais jovens, elas se vestem de princesa, como se fosse a rainha Esté. Então, que hoje, através desse episódio, você possa ver, através da história, do testemunho de Esté e de Mardoqueu, aquilo que o Senhor pode utilizar na sua vida, aquilo que o Senhor pode fazer através da sua vida. O Senhor pode tirar de um lugar sem identidade, sem destino, um lugar de orfandade e te colocar em um lugar de ferramenta do Senhor, um lugar de filha do Senhor, um lugar de identidade firmada na palavra, um lugar de chamado e propósito. É esse lugar que Ele deseja para você, um lugar que você é valorizada, amada, respeitada, um lugar em que Mardoqueu te lembrará o seu propósito e você, com graça e sabedoria, anunciará as boas novas do Senhor e será usada como embaixadora dos céus. Eu espero e eu oro ao Senhor para que esse episódio abençoe você. Se te abençoe, eu te peço, abençoe outras vidas, compartilhe esse episódio e que a graça do Senhor esteja com você sempre. Amém? Eu vou estar orando agora. Senhor, meu Pai, abençoe a pessoa que está ouvindo esse podcast. Eu te peço que derrama graça sobre a vida dela, que toda a orfandade seja arrancada de seus corações. Eu te peço que rainhas Estés e Mardoqueu sejam levantados em nome de Jesus, homens e mulheres posicionados para o glória e louvor ao seu santo nome. Pai querido, Pai amado, eu declaro bênçãos sem medidas, que essas pessoas possam chegar em lugares altos, não por chegar nesses lugares, mas que esses lugares sejam um ponto de partida para coisas maiores em Ti. Senhor, meu Pai, eu te peço, dê estratégia, sabedoria e discernimento dos tempos e propósito. Em nome de Jesus, amém. Até o próximo episódio.